Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem o objetivo de estudar a Bíblia diariamente. A gente estuda a Bíblia diariamente. E nós usamos esse guia aqui, ó. Lição da escola sabatina. Alusões, imagens e símbolos da profecia bíblica. Hoje, 22 de abril, o Brasil está fazendo 1525 anos. Parabéns, brasileiro! Você está fazendo 1500 mais um jubileu. O país está de luto, o presidente decretou luto oficial por 7 dias. Morreu o Papa Francisco. Eu estava lembrando de quando morreu o Papa João Paulo I. Eu lembro do Sérgio Chapelin dizendo no Jornal Nacional: morreu o Papa Sorriso. Eu não esqueço. Eu sofria muito. Foi muito triste. O homem ficou no pontificado por 29 dias. E ele não teve morte natural. E aí depois houve toda a trajetória do Papa João Paulo II, o Papa mais popular da história, mais carismático. Ele veio aqui no Brasil, a gente cantava, não esqueço, ele rezou missas de norte a sul do Brasil. Ele foi no meu estado, não lembro se eu estava aqui, eu estava no Paraná, acho que eu estava no Paraná ainda. E aí eu não esqueço as musiquinhas que a gente cantava na igreja. A benção, João de Deus, tu vens em missão de paz, tua família te abraça. Muito legal. Aí João Paulo II se partiu dessa para melhor. Veio o Papa Bento XVI. Eu adorava o Papa Bento XVI. Eu achava ele muito assertivo. Aí de repente ele pede renúncia. Aí entra o Papa Francisco. Eu fiquei preocupado. Primeiro Papa jesuíta da história. Quem conhece de história sabe que os jesuítas, eles foram criados para acabar com a reforma protestante. Tanto é que eles chamaram de o movimento contra a reforma. E bingo! Eles conseguiram. Em 2017, houve uma grande festa no Vaticano. Acunhou-se um selo em comemoração aos 500 anos da reforma. E de fato, de 2017 para cá, o que nós estamos vivendo é um mundo ecumênico. Todos em uma só fé. Agora vamos ficar de olho na eleição do Papa do Jubileu, o Papa Jubileu. Então vai acontecer agora, por esses dias. Então fique atento. Se a eleição do Papa acontecer de modo natural, vai ser arcebispo? Arcebispo não é. Não é arcebispo, esqueci a palavra. Eles vão se reunir no Vaticano e vão eleger o novo Papa. Se sair dali de dentro um Papa italiano, tradicional, aí a vida continua, tá bom? Se acontecer uma reviravolta na eleição do Papa, e se os Estados Unidos da América do Norte tiver alguma influência nisso, se for eleito um Papa revolucionário, moderno, revolucionário no modo de cortar com a tradição, então eu não diria nada se não for eleito um Papa religioso, um Papa protestante. Porque esse ano jubileu, alguma coisa tem que acontecer. Porque nós estamos entrando no 7º milênio. Não vai ficar tudo por isso mesmo, não. A eleição do Trump nos Estados Unidos indica que a forçação, a imposição da lei
dos 10 mandamentos para todo mundo, ela vai ser feita. E aí quem é que vai ter que ter essa força? O 8º Papa. Então esse é o 8º rei da profecia de Apocalipse 17. Então ele não vai ser uma pessoa comum. Ele vai ser uma pessoa distinta, amada, mais amada do que o Papa João Paulo II. E aí ele vai impor os 10 mandamentos a todo mundo. Seja crente ou não crente, vai ter que obedecer. Estamos falando sobre as nações. Depois dessas nações, a última nação é Roma. Aí virá o reino de Jesus Cristo, o reino eterno. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Textos para a nossa reflexão na semana: Gênesis 10, 1 a 12, Gênesis 12, 1 a 9, 1 Samuel 8, 4 a 18, Mateus 20, 25 a 28, Apocalipse 18, vamos incluir também 17, vai? Apocalipse 17 ao Apocalipse 18, 1 a 4. Na verdade, com a morte do Papa Francisco, seria interessante a gente ler todo o Apocalipse a partir do capítulo 13. 13 começa a história de Roma. A partir do capítulo 12, tá bom? Até pelo menos o capítulo 18, para a gente entender o contexto. Nós falamos de Nimrod como o primeiro construtor de cidade. Falamos sobre Abraão como o pai de todas as nações, o precursor da nação de Israel, cujo pai era o próprio Israel. E hoje, terça-feira, dia 22 de abril, dia de aniversário do Brasil. Parabéns! O Brasil faz 1525 anos. Parabéns! Parabéns, Brasil! Dando o que pediram. Então, Deus estabeleceu que Israel não deveria ter um monarca humano, como as outras nações. Com o tempo, porém, a fé de Israel falhou e eles se viram desejando aquilo que as nações estrangeiras tinham. Leia 1 Samuel 8, 4 a 18. Porque os líderes do povo acharam a ideia de um rei tão atrativa? De que maneira caímos em tentações semelhantes? Depois que você lê o trecho de Reis 8, 4 a 18, o que foi que o povo pediu? Deus tinha dito: eu serei o vosso rei. O povo disse: Samuel, nós estamos cansados de ir para as batalhas sem um rei. Nós queremos ver um rei visível. Por que eles queriam um rei visível? Porque o ser humano tem essa necessidade de poder. Eu preciso mostrar o poder. Então eles clamaram para que Deus desse a eles um rei. Deus, muito triste, com o coração doído, falou: tá bom, eu vou te dar um rei. E Deus preparou o mais belo dos homens, o mais forte dos homens, o mais guerreiro dos homens, e deu-lhes o rei Saul. Humanamente falando, era o melhor. O mais alto homem do seu exército, a cabeça dele parava aqui, ó, no ombro dele. Ele era muito alto, forte, lutador. O pedido de um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre o seu povo. Meus amigos. Agora vai ser eleito o Papa, o 8º Papa da história de Roma moderna. Esse líder mundial, ele vai de encontro ao que Deus deseja. Deus não quer que nós tenhamos um rei visível, mas nós vamos eleger agora o 8º Papa da era moderna. Deve ser alguém magnífico, forte, que tenha coragem para lutar as nossas lutas. As nações todas convergirão a Roma.
até ouvir a célebre frase Habemus Papam. A nação devia responder diretamente ao Criador, e seu relacionamento com ele foi exposto por meio do santuário e seus serviços, entre outras coisas. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si os mesmos sofrimentos que os reinos gentios experimentavam. Primeiro, recrutamento militar nas guerras do rei, confisco. O rei podia pegar suas posses, impostos e outras coisas, outros males que eles nos impunham hoje. Até hoje estamos sofrendo com esses reis. E muitas vezes a gente elege um rei ladrão, e o rei ladrão acaba com a nação. Porque quando o rei não presta, o povo perece. Eles descobriram que os reis e líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, em vez de fazê-lo com bondade, como Deus fazia. Então, o 25º rei de Roma, ele vai advogar em causa própria. Se for cardeal, que eu estava tentando lembrar, se for um cardeal regular ali, italiano de preferência, então ele vai seguir os caminhos da Igreja Católica Romana. Provavelmente ele leve a igreja para uma vertente mais tradicional, porque o Papa Francisco era muito moderno demais, era muito woke demais. Mas se por acaso, porventura, for eleito alguém mais popular, alguém não do mundo religioso romano, um líder carismático mundial, esse sim vai dominar com mão de ferro sobre o mundo todo, e todas as nações se curvarão e se alegrarão diante dele. Além disso, aquela nova condição seria permanente. Israel teria o que pediu, mas quando percebessem as consequências nocivas, ficariam presos a isso. 1 Samuel 8,18. Deus conhece as fraquezas do seu povo. Deus conhece a fraqueza nossa hoje. Ele previu desde o início que Israel pediria um rei humano. Os israelitas pediram, e grande parte da história bíblica é o relato das consequências dessa escolha. Desde o primeiro rei de Israel, Saul, até o último, Ezequias. O que nós vimos foi tombos em cima de tombo, tombos e mais tombos, e eles pereceram, e a nação pereceu com eles, a tal ponto de ser destruída no ano 70 da nossa era. O Império Romano entrou lá e acabou com tudo. O Império Romano secular. Agora nós estamos sob o Império Romano religioso. O Império Papal, que começou em 1929 com o Tratado de Latrão. Em Deuteronômio 17, 14 a 20, Deus não disse que lhes daria um rei, mas que seu povo decidiria ter um rei. Viu a diferença? O povo é que decide. Diante disso, o Senhor colocou limitações para proteger seu povo dos males do governo humano. Ainda assim, como ficou claro na história da nação e de seus reis, as orientações divinas frequentemente eram ignoradas. Teve um rei que comia a Bíblia Sagrada. Enquanto o profeta lia para ele pegava, comia não, perdão. Estou empolgado. O rei, acho que foi o rei Joacás, acho que foi o rei antes de Ezequias. O profeta lia para ele pegava, ele estava em seu trono de inverno, na sua casa de inverno, estava quente, a lareira estava acesa. Ele estava comendo uma fruta, e quando o sacerdote lia aquela parte, ele pegava a faquinha, cortava aquela parte. Eu tenho até uma faquinha aqui. Deixa eu ilustrar. Tcharam! Ele pegava com a faquinha e cortava aquele trecho lido e jogava na lareira.
escarnecendo do Deus Criador do céu e da terra, escarnecendo do grande vigia das pessoas, o Pantocrator. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis cometeram vários erros. Veja, por exemplo, Davi. Davi roubou a mulher do vizinho. E depois, para que ninguém soubesse do pecado dele, matou o vizinho. Agora, pasmem, vizinho era um de seus melhores amigos. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal diante do Senhor. Veja 1 Reis 11:6, 1 Reis 15:26, 1 Reis 16:30 e 2 Reis 3:2. Naquela época, e mesmo hoje, os governos humanos têm umas características em comum. Quais seja, eles são pecadores. E governam sobre pecadores. E como seria diferente disso? Não poderia. Ontem eu estava vendo um vídeo do pastor Michelson Borges. Ele estava comentando sobre a teoria dos oito papas. E ele estava tripudiando mais ou menos isso, falando contra a teoria abraçada pelo pastor Samuel Ramos. Sim, os dois membros regulares da nossa igreja. Gente, você não deve se voltar contra o seu irmão, sabe? Fale contra ele. Você não concorda com o pensamento dele? Ó, meu celular estava nesse caminhãozão aqui, ó. Quando eu morava no interior, em 1970, nós mudamos do sítio para a cidade num caminhãozão desse aqui, ó. Era um Mercedinho. Não era o D80, né? Era um outro. A carroceirinha de madeira. A gente colocou todos os trens em cima e partimos para Paranavaí. E lá vivemos felizes até... Minha família está lá ainda até hoje. Eu vim para cá nos anos 90. E no escapamento tinha eles colocam um equipamentozinho que faz... Cantava musiquinha, como se fosse um passarinho. Aliás, eu não lembro mais, não vou imitar aqui. Até perdi o que eu estava falando. Tá. Então, as pessoas vão tripudiar sobre aquelas pessoas da teoria do oitavo rei. Mas, vamos lembrar, são pessoas de Deus que podem se equivocar. Deus, ele está nos falando através de pessoas como Samuel Ramos, pessoas como Walter Veit. Eles são da igreja, mas eles são olvidados pela igreja, porque eles pensam um pouquinho diferente da igreja, no tocante à profecia de Apocalipse 17. E eu estou inclinado a concordar com os meus amigos, o pastor Samuel Ramos e o pastor Walter Veit. Por quê? Eu estou vendo na vida dessas pessoas frutos legítimos do Espírito Santo. O pastor Walter Veit, ele é um africano, se converteu ao cristianismo na nossa igreja. E agora ele prega muito bem. Traz milhares de pessoas para a igreja. Só que ele tem esses pensamentos meio diferentes. Você não pode ser diferente. Você não pode pensar fora da caixinha. Essa parte eu não gosto. Não gosto de ficar pensando dentro da caixinha. A gente tem que ter o direito de errar. O profeta Natan errou com Davi. Ele falou: Davi, vai em frente. Deu uma profetada.
Depois Deus falou, não, não é assim. Aí ele voltou atrás. Então é assim, nós precisamos... O vídeo tá ficando enorme. Eu falei que só ia fazer vídeo de 10 minutos, mas eu não consigo. Eu não sou da geração TikTok. Nós precisamos ouvir as vozes dissonantes das nossas fileiras. Os ministérios paralelos, eles têm muitas coisas a acrescentar a nós. Sim. Eu estava vendo acampar o Terceiro Anjo. Belíssima. Hinos extremamente cristocêntricos. Mensagens maravilhosas. O pastor Doug Batchelor pregou sobre Jonas. Maravilhoso. Bom, eu vou fechar aqui, senão vai ficar muito longo. Obrigado porque você esteve comigo. Compartilha, dê o seu like. Eu não gosto de falar like. Dê o seu gostei ou não gostei. E se inscreva no canal. Saudações, meu irmão! Você está passando no YouTube ao vivo. Manda saudação aí. Esse é meu amigo, eu esqueci o nome dele. Manuel. Vai com Deus, Manuel. Então é assim, faz tudo isso, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.